Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos revisitando alguns assuntos e, nesses últimos vídeos, assuntos relacionados ao juízo investigativo adventista. No passado eu fiz um vídeo expressando, fazendo 7 questionamentos, 7 perguntas. Recebi algumas objeções bem fundamentadas, inclusive de um irmão lá de Curitiba, não sei se é pastor ou é ancião, que me tratou de forma gentil, educada, cortês, e fez algumas objeções que eu procurei responder a ele através de e-mail. E, assim, a gente quando recebe, nós quando recebemos aqui algumas objeções que prezam por uma fundamentação, a gente procura responder com seriedade também, especialmente quando as pessoas que fazem essas objeções nos tratam com respeito, com cordialidade, com educação. Então, eu fiz um vídeo falando sobre 7 perguntas, fazendo 7 perguntas à teologia adventista. Eu acrescentei mais 2 perguntas aqui que eu acho interessantes, são 2 perguntas a mais interessantes que devem ser consideradas, ok? A primeira pergunta que eu fiz na época foi: quem profanaria o santuário em Daniel 8? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta: quem profanaria o santuário em Levítico 16? O porquê dessas 2 perguntas? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai dizer que, olha, deixa eu ler o texto aqui. Até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Daniel 8:14. A Igreja Adventista vai dizer que esta purificação mencionada aqui no verso 14 de Daniel 8, ela tem correspondência com a purificação do santuário descrita em Levítico 16, o dia da expiação. Por isso que eu faço essas 2 perguntas e as coloco num primeiro plano. Quem profanaria o santuário em Daniel 8? Um chifre pequeno, inimigo do povo de Israel. A Igreja Adventista vai dizer que esse chifre pequeno é Roma, em suas fases pagã e papal. Mas, ainda que fosse, Roma sempre foi, com raríssimas exceções, um povo inimigo da religiosidade judaica, certo? Estou colocando desse modo. E quem profanaria o tabernáculo em Levítico 16? O tabernáculo, ou o templo, ou o santuário lá na época de Moisés, ele era profanado pelo próprio povo. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque a Igreja Adventista vai dizer que quando o pecador, arrependido dos seus pecados, pegava um cordeiro, um animal, o melhor que ele tinha no seu rebanho, ia lá para o tabernáculo, confessava os seus pecados sobre a cabeça do animalzinho, degolava o animalzinho, entregava esse animalzinho para que o sacerdote oficiasse com seu sangue no altar de sacrifícios. A Igreja Adventista entende que isso era o quê? Uma transferência de pecados. Do pecador para o animal, do animal para o santuário. Uma transferência de pecados. Vocês estão entendendo? Então, por isso é que essas 2 perguntas primeiras precisam ser levadas a sério. Quem profanaria o santuário em Daniel 8? Para que o santuário pudesse ser purificado depois, como está dito lá em Daniel 8:14. Não foi o povo de Israel. Daniel 8. Então, esta purificação mencionada em Daniel 8 não tem relação com a purificação do santuário mencionada em Levítico 16. Até a palavra que aparece em Daniel 8, ela só aparece ali em Daniel 8, a palavra para purificação. Ela só aparece ali em Daniel 8. Só, Netzadak. Ela não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Porque foi uma conspurcação, uma profanação específica num tempo específico por uma personagem específica, chifre pequeno, inimigo do povo. Então essa profanação do santuário em Daniel 8 é diferente e não pode ser associada à purificação. Essa profanação
é diferente e não pode ser associada à profanação do santuário lá nos tempos do tabernáculo mosaico, quando no 10º dia do 7º mês, o dia da expiação, o santuário seria purificado. Essa purificação de Daniel 8 não pode ser associada à purificação do santuário em Levítico 16. Ponto. É isso aí. Vocês entenderam? Terceira pergunta. Como Roma pagã, já que a igreja adventista interpreta o chifre pequeno como sendo Roma pagã e Roma papal, então eu pergunto, como Roma pagã poderia profanar o santuário entre 457 e 62 a.C.? Por que 457? Porque é a data que a própria igreja adventista estabeleceu para o início das 2.300 tardes e manhãs. Agora considere uma coisa. Se as 2.300 tardes e manhãs tratam de sacrifícios do santuário suprimidos, né, santuário pisoteado, a abominação desoladora estabelecida, se essas 2.300 tardes e manhãs têm relação exatamente com isso, como Roma poderia ter começado a profanar o santuário em 457? Porque esse tempo de 2.300 tardes e manhãs tem a ver com isso, profanação do santuário, pisoteamento do santuário, morte do povo, estabelecimento da abominação desoladora, destruição da cidade, do templo, tem a ver com isso. E por que eu estabeleci aqui o ano de 62 a.C.? Porque em 63 a Judéia passou a ser um protetorado romano. Então, a partir daí, Roma poderia ter profanado o santuário conforme descrito em Daniel capítulo 8 e 9. Mas não houve isso. Roma, lá no ano 70, destruiu por completo a cidade e o santuário e, obviamente, não poderia estabelecer uma abominação desoladora no santuário porque ela destruiu o santuário. Se ela destrói o santuário, como é que ela poderia estabelecer uma abominação desoladora ali no santuário? Não houve isso. Ela simplesmente destruiu o santuário. Acabou com o santuário. Certo? Por isso é que eu perguntei. Por isso é que eu fiz essa terceira pergunta. Como Roma pagã poderia profanar o santuário entre 457 e 62 a.C.? Isso nunca aconteceu. E não poderia acontecer, porque nessa época, Roma não tinha anexado a Judéia como uma espécie de protetorado. Vamos para a quarta pergunta. Se os pecados dos israelitas ímpios, presta atenção nisso aqui, não eram transferidos para o santuário, porque eles não se arrependiam de seus pecados, logicamente, não eram transferidos. Veja que eu cometo aqui até uma tautologia, né? Se os pecados dos israelitas ímpios não eram transferidos para o santuário, por conta de não terem se arrependido verdadeiramente, obviamente, por conta disso, seus pecados não seriam transferidos para lá. Como então os pecados dos ímpios poderiam ser tratados no dia da expiação? Por que eu faço essa pergunta? Porque a igreja adventista, ela entende, como eu acabei de dizer aqui agora, que quando você confessa os seus pecados na cabeça do animal e o sacerdote leva o sangue ali para o altar de sacrifício, há o quê? Uma transferência de pecados para o santuário. E um ímpio que vivia no meio do povo ali, que não havia confessado seus pecados ao longo do ano, para que seus pecados pudessem ser transferidos. Como é que a vida, como é que o histórico desse ímpio poderia ser tratado ali, considerado ali no santuário, se os seus pecados não foram para lá? Vocês estão entendendo? Então, a vida desse ímpio não era levada em consideração ali. Ele estaria automaticamente riscado, eliminado do povo. Não porque a sua vida foi tratada ali. Não, mas é justamente porque os seus pecados não foram para lá. Não poderiam receber a intercessão. Não poderiam receber a intercessão do animal que era morto no dia da expiação. E do animal, o outro animal, o bode emissário,
que recebia os pecados do povo. Não poderia haver intercessão para esses. Então, a vida do ímpio, a vida de um israelita ímpio, não era considerada lá. Porque ele não transferiu pecados para lá. Não confessou pecados, não confessou, não tem transferência. Certo? Bom, eu recebi uma objeção em relação a essa quarta pergunta aqui de um irmão, como eu disse. Eu não me lembro mais se ele é ancião de uma igreja em Curitiba, ou pastor. Muito cortês, por sinal. Dizendo o seguinte: irmão, veja que essa questão ela é um pouco mais delicada. Eu estou simplesmente sintetizando aqui, né, a forma como ele me abordou. Como é que você explica, então, a questão de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú foram israelitas ímpios, foram condenados, Deus os matou. Né? Deus os matou. Durante a vida de Nadab e Abiú, eles não participaram de vários dias da expiação? Participaram. Para eles serem considerados como sucessores de Arão, eles teriam que, o quê? Terem participado dos serviços diários, não é? Não é verdade isso? É verdade, eu concordo com isso. Afinal de contas, eles permaneceram vivos durante bom tempo, né? Então, para permanecerem vivos e pertencendo ao povo de Israel, e ainda mais como sucessores prováveis de Arão, eles teriam que ter participado do dia da expiação. Como é que fica a questão desses dois? Uma pergunta muitíssimo inteligente, muitíssimo interessante. Só que nós temos que entender o seguinte: o agente humano não tem condições, e não teria como não tem, nunca terá condições de saber o seguinte: se o sistema de santuário e tabernáculo estivesse em vigência nos dias de hoje, e você observasse uma pessoa matando o cordeirinho, confessando os pecados sobre a cabeça do cordeirinho, entregando para o sacerdote oficiando com sangue no altar de sacrifícios, como é que você, observando essa cena, poderia dizer assim: olha, aquela pessoa que acabou de fazer isso, ela está verdadeiramente arrependida, ela é uma pessoa verdadeiramente fiel, verdadeiramente crente, verdadeiramente comprometida com o reino de Deus na terra, ou seja, é um verdadeiro filho de Deus, que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e agora está cumprindo ali a lei, a letra da lei. Como é que você poderia ter condições de dizer isso? Como? Veja, assim como a pergunta desse irmão lá de Curitiba é muitíssimo interessante, e nós realmente precisávamos discutir isso, esse outro questionamento que eu faço também tem que ser levado em consideração. É óbvio que houve. A gente não tem como provar. Isso são conjecturas que a gente faz a partir daquilo que a gente tem relatado na Bíblia. Mas é óbvio que deve ter havido, além de Nadab e Abiú, outras pessoas que, assim como eles, participaram dos dias da expiação, inclusive durante o ano confessando os pecados, né, do animalzinho, para que no dia da expiação seus pecados pudessem ser considerados ali, né, e perdoados. É óbvio que houve outras pessoas que o fizeram de forma insincera, não verdadeira. E aí só Deus sabe. Eu não sei, você não sabe. Está entendendo o meu ponto de vista? Está entendendo? Agora, com relação aos verdadeiros, que só Deus também sabe, os seus pecados, segundo a teologia adventista, seriam tratados no dia da expiação e automaticamente perdoados. Não havia, tipo assim, olha, houve uma consideração dos seus pecados no dia da expiação, porque nós investigamos os livros. Não há menção de livros sendo abertos no dia da expiação. Tem esse outro detalhe que a teologia adventista falha em reconhecer. Não havia livros abertos. Se houvesse, não poderia haver a seguinte conclusão: nós consideramos a sua vida, apesar de você ter matado o cordeirinho, ter feito a transferência de pecados, e você foi reprovado. Não havia isso.
Então, observando-se o ponto de vista adventista acerca desse assunto, de que ao confessar os pecados sobre o animalzinho, matá-lo, entregá-lo ao sacerdote para que ele oficiasse com sangue no altar de sacrifícios, significando uma suposta transferência de pecados, isso, gente, isso, por si só, não poderia, a partir de nós, de uma visão humana da nossa parte, ser chancelado. E outra, como sendo verdadeiro, né? Como a pessoa sendo verdadeiro crente, verdadeiro filho de Deus. Esse assunto é tão complexo, né? Tão cheio de detalhes, que às vezes a gente se perde aqui nas nossas colocações. Mas, repito, para amarrarmos essa quarta questão, essa quarta pergunta aqui. Não havia possibilidade de todos aqueles que participaram verdadeiramente durante o ano dos serviços diários, inclusive confessando seus pecados e sobre o animal, e tivesse o sangue do animalzinho aspergido lá no altar de sacrifícios, transferidos dessa forma os seus pecados, não havia possibilidade desses que verdadeiramente o fizeram, com sinceridade de coração, não serem perdoados, segundo a visão adventista, tá? Segundo o próprio entendimento adventista, certo? Quarta pergunta está amarrada. Quinta pergunta. Se o dia da expiação era um tipo do juízo investigativo ocorrendo hoje no santuário celestial, como os pecados dos falsos crentes, que não os confessaram e que não estariam no santuário, poderiam ser considerados lá? Veja, estou falando de falsos crentes. É um reforço em relação àquela ideia que eu expressei agora mesmo, falando da quarta pergunta. Você não tem como determinar quem é verdadeiro, quem é falso. Jesus, ele deixou ali uma medida, um critério, para a gente ter uma noção de quem possa ser o verdadeiro e o falso. Mas nem esse critério, ele é um critério último para poder definir. E não era a intenção de Jesus que nós fizéssemos ou que nós trabalhássemos no sentido de fazer essa distinção, quem é verdadeiro e quem é falso. Porque a partir daí, como é dito na própria parábola do trigo e do joio, nós trataríamos de desfazer-nos daquilo que nós consideraríamos ser o quê? Joio. Jesus disse, olha, estabeleceu, pelos seus frutos os conhecereis. Ok, pelos seus frutos os conhecereis, é um ótimo critério para se conhecer uma pessoa. Só que tem um detalhe. O próprio Jesus deixou claro o seguinte, que haverá um grupo, e eu acredito ser um grupo grande, enorme, de falsos crentes, falsos cristãos, que no dia do juízo vão dizer para Jesus o seguinte, Senhor, não fizemos curas, milagres e sinais em teu nome? E Jesus vai dizer para eles o seguinte, eu nunca conheci vocês. Afastai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Nunca conheci vocês. E aí, como é que fica essa questão? Então, por isso é que eu faço essa quinta pergunta. Se o dia da expiação, como afirma a Igreja Adventista, era um tipo do juízo investigativo que estaria supostamente ocorrendo hoje no Santuário Celestial, como os pecados dos falsos crentes que não os confessaram e que não estariam no santuário lá celestial hoje, poderiam ser considerados lá. Por que eu estou falando dessa questão do falso crente? Porque no grande conflito é dito que Jesus, nesse suposto juízo investigativo, vai riscar o nome de muitos que não foram aprovados nesse juízo investigativo. Vai riscar o nome de muitos do livro da vida, tem esse detalhe ainda. Então quer dizer que se o professa povo de Deus, para o qual é direcionado esse juízo investigativo, trata também de falsos crentes, como é que Jesus pode tratar de um falso crente ali? Que não confessou seus pecados? Como é que a sua vida pode ser tratada ali?
no santuário celestial. Como? Essa é uma outra pergunta que precisa ser considerada. Sexta pergunta. Se para Deus um falso crente é um ímpio verdadeiro, ou você discorda disso? Você vai discordar disso? Que um falso crente para Deus é um ímpio verdadeiro? E o julgamento dos ímpios, conforme Ellen White, se dá em ocasião posterior? Por que os ímpios estariam sendo julgados no juízo investigativo? Por quê? Tem ímpios sendo julgados no juízo investigativo? Porque a própria Ellen White diz que muitos nomes serão riscados. Então vocês percebem que, por conta de alguns pressupostos da própria teologia adventista com relação a esse assunto, eles são colocados em xeque por diversos modos e prismas, por diversos ângulos. Se o julgamento, o juízo investigativo é direcionado apenas e tão somente para o povo profeta de Deus, como é que um falso crente, que para Deus é um ímpio verdadeiro, teria que ser julgado ali, no juízo investigativo? E aí ele vai ser julgado lá, o falso crente, olha só, ele vai ser julgado lá, seu nome, como falso crente que ele sempre foi, vai ser riscado do livro da vida. Quer dizer que mesmo sendo falso crente para Deus, Deus colocou o nome dele no livro da vida. Outro detalhe interessante. Seu nome vai ser riscado do livro da vida. E aí, no juízo final, ele vai ser julgado de novo. Porque a Igreja Adventista admite isso. Não só no livro da vida, não é só no juízo final, não. É no milênio. Durante o milênio, a igreja vai abrir os livros, vai considerar os nomes desses, né? E aí vai julgá-los ali, o tal do juízo judicativo. Olha só como é interessante isso, hein? A teologia adventista é criativa pra caramba. E depois no juízo final. Ou seja, a pessoa será julgada 3 vezes. No juízo investigativo, no juízo judicativo e no juízo final. Impressionante. O ímpio, estou falando do ímpio. Vamos para a 7ª pergunta. Essa aqui também deve ser, olha, essa pergunta aqui também deve ser muito considerada, porque coloca a teologia adventista numa saia justa que não tem como sair. Coloca a teologia adventista num beco sem saída. Olha aqui. Se Ellen White, no Grande Conflito, diz que os nomes dos que estão sendo rejeitados no juízo investigativo serão apagados do livro da vida, de que lado esses que tiveram seus nomes apagados do livro da vida estarão no conflito entre a besta e o povo de Deus? De que lado esses estarão? Presta atenção na pergunta. Eu deixei bem elaborada a pergunta para que você não pudesse errar. Ellen White diz que agora, no juízo investigativo, muitos terão seus nomes apagados do livro da vida. Certo? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: de que lado esses estarão no conflito entre a besta e o povo de Deus, agora nos últimos dias? De que lado esses estarão, que tiveram seus nomes apagados do livro da vida? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por conta disso aqui, ó. Abram aí, Apocalipse 13, 8. Por conta disso. Se você considerar a palavra de Deus como autoridade máxima, então você tem que observar isso aqui. Apocalipse 13, 8 diz assim: ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Ela quem que será adorada? A besta. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quem é que não teve o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo? Quem que não teve seus nomes inscritos lá, no livro da vida? Todos os adoradores da besta. Sou eu que estou falando? Sou eu que estou fazendo uma chicana aqui com a palavra de Deus? Um malabarismo exegético? Não, eu vou ler de novo para você ver a importância disso, a gravidade disso. E ela, a besta, né, será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo
não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então eu quero perguntar de novo, já que Ellen White no Grande Conflito diz que agora no juízo investigativo muitos terão seus nomes apagados do livro da vida, de que lado esses estarão? Já que a Bíblia deixa claro que só adorará a besta os que nunca tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, para que depois pudessem ser apagados. Mas Ellen White está falando acerca de um povo que teve seus nomes apagados do livro da vida. De que lado eles ficarão? Num limbo? Existirá um limbo, um espaço, onde esses ficarão alojados? De que lado esses ficarão? Do lado da besta não vai. A Bíblia deixa claro. Do lado de Cristo, do povo de Deus, também não. Porque tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Vocês estão entendendo? Como é que a teologia adventista se livra disso aqui? Como que a teologia adventista se livra desse imbróglio que ela criou para si mesma? Vamos para a 8ª pergunta. Se a profanação do santuário deveria se encerrar após os 2.300 anos, de que modo Roma papal não estaria mais profanando o santuário celestial? Outra pergunta que merece consideração. Por que que merece? Porque a profecia de Daniel, capítulo 8, dá conta de que as profanações durariam até 2.300 tardes e manhãs, que a Igreja Adventista admite serem 2.300 anos, que se encerraram em 22 de outubro, ou se encerrariam em 22 de outubro de 1844. Se o chifre pequeno que perpetrou essa conspurcação contra o santuário, essa profanação contra o santuário, é o agente perpetrador desses males, óbvio que você tem que levar em consideração que esses males não poderiam continuar depois dos 2.300 anos. Porque 2.300 anos, segundo a teoria adventista, é o ano que marca o fim do pisoteamento do santuário, da profanação do santuário, marca o fim. Então o chifre pequeno não poderia estar profanando, pisoteando o santuário, pisando aos pés do santuário depois dessa data. Não poderia. Aí eu leio a página 171, parece ironia, né? O número da página desse livro aqui do Frank Holbrook, 171. Parece uma ironia, né? Na página 171. Isso aqui não é o Código Penal, não, tá? Olha aqui. A conversa entre as personagens celestiais que Daniel ouviu durante a visão, Daniel 8, 13 e 14, revela simplesmente que o poder do chifre continuará a causar danos à verdade até o antitípico dia da expiação, ou seja, até o dia em que Deus interviesse em juízo final. Segundo as visões de Daniel 8 e 9, no término da profecia dos 2.300 dias, em 1844, Cristo daria início à segunda e última fase do seu serviço sumo sacerdotal, serviço análogo ao do típico dia da expiação. Vocês estão percebendo aqui que a declaração dele aqui na página 171 diz que o pisoteamento vai continuar até a volta de Jesus? Vocês perceberam isso? A profecia que eles mesmos interpretaram como tendo fim em 22 de outubro de 1844, na verdade, o pisoteamento não vai terminar aí. O pisoteamento não vai terminar aí. Vai continuar até o juízo final, como ele diz aqui. Quando Jesus estiver voltando nas nuvens. Meu Deus do céu. Como é que pode uma coisa dessa? E outra coisa. Se o chifre pequeno é Roma pagã, que já era, e agora Roma papal,
Roma papal renunciou a alguma doutrina que ela sempre sustentou? Para deixar de pisotear o santuário? Renunciou? Não! Não aconteceu absolutamente nada com Roma papal em 22 de outubro de 1844. Para essa profecia se cumprir, primeiro, ninguém poderia dizer o seguinte, não, depois o pisoteamento vai continuar depois de 1844. Mas a profecia está dizendo que é só até... Estaria dizendo que só até 22 de outubro de 1844. Estou falando com base nos pressupostos adventistas. Como é que o pisoteamento pode continuar depois dessa data? Vocês percebem o imbróglio, a confusão, a bagunça, a lambança exegética e teológica que a igreja faz com esse assunto? Ninguém tem certeza de nada. E agora, na última pergunta que eu faço, que será a 9ª, eu considero o seguinte: se Satanás já foi julgado, onde é que está isso na Bíblia? Que Satanás já foi julgado. João 16, 11. João 16, verso 11. Eu estou lendo Apocalipse aqui, espera aí. João 16, verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Já está julgado. Quem está julgado? O príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Já está julgado. Então, com base na palavra de Deus e não com base no meu cotovelo, eu pergunto, se Satanás já foi julgado, por que Satanás será julgado novamente e agora no juízo investigativo, que Ellen White diz que só deve ser julgado no juízo investigativo o professo povo de Deus. Mas com toda certeza, dentro dessa expressão, o professo povo de Deus, a igreja adventista deve colocar também o quê? Católicos e evangélicos aí juntos, né? Ué. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Que Satanás será julgado no juízo investigativo? Ellen White nunca disse isso. Ellen White não, mas esse doido aqui já. Página 192 desse livro lixo dele aqui, que só serve para acender uma churrasqueira para você assar uma carne. Olha aqui o que ele diz na página 192. Na fase pré-advento do juízo final, esse negócio de fase pré-advento do juízo final é o quê? É juízo investigativo que teria começado em 22 de outubro, tá? São essas expressões só para desviar a atenção do incauto. Na fase pré-advento do juízo final, iniciada no céu em 1844, o verdadeiro povo de Deus deve ser confirmado e conservado no livro da vida. E olha aqui, olha a aberração. E os falsos crentes devem ser removidos. Quer dizer, então, que falso crente, um falso crente que Deus já sabia que era falso, teve o seu nome inscrito no livro da vida, para que depois pudesse ser removido. O tribunal deve condenar o chifre anticristo, despojando-o de seu domínio e decretando sua destruição. Ué, não foi isso que Daniel viu? Daniel 8, 26? Que o chifre pequeno seria destruído sem auxílio de mãos? Sem intervenção de mãos humanas? Não foi isso que ele também viu em Daniel 9? Que seu fim seria num dilúvio, ele seria destruído? A destruição que estava determinada sobre ele viria? Não foi isso que Daniel viu? Foi. Esse mesmo tribunal deve entregar o reino e o domínio do mundo para sempre a Cristo, Filho do Homem, e a seu verdadeiro povo. Bem, olha isso aqui. Se tudo isso ocorrer, então podemos sugerir vigorosamente que Satanás, o verdadeiro poder por trás do anticristo, e o usurpador do domínio deste mundo, também será investigado nesse inquérito judicial pré-advento. Está aqui na página 192. Satanás também será julgado agora, de novo, porque ele já foi, nesse tal juízo investigativo.
Vocês estão brincando. Vocês estão de brincadeira, né? Então, quer dizer que Satanás já foi julgado nos tempos de Cristo. Foi, né, o próprio Cristo que disse. Aí o Holbrook diz que Satanás será julgado agora no juízo investigativo. Com certeza, Satanás será julgado de novo lá no juízo final, antes da destruição dos ímpios, né, de forma definitiva, né? Então Satanás vai ser julgado também 3 vezes, né? É impressionante. Impressionante isso. Se Satanás já foi julgado, por que Satanás será novamente julgado no juízo investigativo? Ele já foi julgado. Ele já foi julgado. Me responda, teologia adventista. Responda isso. Responda, fale-nos sobre isso. Qual é a razão para isso? Veja, não pode ser... Essa resposta não pode estar baseada em conjecturas, não. A resposta para essa pergunta também tem que estar fundamentada na palavra de Deus, bem como todas as respostas para essas perguntas que foram estabelecidas e feitas aqui. Vou ficando por aqui. Por que eu fiz esses questionamentos? Porque eu sou contra a membresia adventista? Eu sou contra o povo adventista? Eu odeio o povo adventista? Não. Eu quero muito que o povo adventista acorde, se desperte para a palavra de Deus. Se desperte e pare de ser enganado. Que se livre dessa síndrome de Estocolmo que acomete todo mundo, que é refém dessa teologia mentirosa, antibíblica. Quando eu falo isso aqui, em relação à teologia, aí muita gente interpreta a teologia como povo. É como se eu estivesse criticando o povo adventista. E mais uma vez eu sou obrigado a dizer aqui no meu canal o seguinte, ó. Aqui no meu canal eu não fico denunciando pecados pessoais de quem quer que seja, não. De pastor X e Y, da associação X e Y. Eu não me presto a esse desserviço. Enquanto o outro lá, o Paspalho, o Bebezão, faz isso no canal dele. E é o que defende a igreja, está defendendo a igreja. Mas fica lá detonando, né, e divulgando pecados pessoais de pastores, de membros da igreja, apresentador de televisão, novo tempo. Eu não fico aqui mascando isso aqui, não. Por que eu não fico mascando isso aqui? Porque eu sou pecador, tanto quanto todos nós somos. Meu telhado é de vidro. Eu dependo da graça de Deus para estar com meu coração pulsando aqui agora. Por que então que eu vou ficar tentando julgar o meu irmão? Se é só Deus julga. Quem sou eu para querer julgar o meu irmão por conta de pecados pessoais se eu cometo pecados também na minha vida? Quem sou eu? Então é o seguinte, eu não odeio o povo adventista. Eu não fico aqui perseguindo o povo adventista. Eu estou tentando, como outros irmãos estão aqui tentando no YouTube, abrir os olhos da membresia adventista para os erros crassos e antibíblicos que essa igreja promove. Eu digo igreja, organização. Que Deus tenha misericórdia do povo adventista. Que Deus direcione graça, bondade e misericórdia sobre o povo adventista, no sentido de abrir os olhos deles. Tirarem essas escamas que impedem que eles reconheçam o que é verdadeiro evangelho da graça de Jesus na Bíblia e que não tem nada a ver com a teologia adventista. Deus abençoe você, meu irmão. Inclusive você que me odeia. Você que vem aqui na seção de comentários a me achincalhar, detonar minha honra, minha dignidade, como se você não pecasse também, né? Como se você fosse um impoluto, né? Eu quero que as pessoas me objetem, mas com fundamentação. Com fundamentação. E quando eu recebo uma fundamentação, uma objeção minimamente fundamentada ou pretensamente fundamentada, eu vou responder, dentro dos meus limites, lógico. Porque eu recebo todos os dias centenas, mais de 1000 observações e comentários por dia. Impossível eu ler tudo isso.
impossível. Impossível. Não tem como. Então é o seguinte, quando eu tomo conhecimento de uma objeção pretensamente fundamentada, eu vou tratar com seriedade essa objeção. Agora, eu não vou ficar perdendo meu tempo em responder imbeciloides, idiotas, que não têm conhecimento do evangelho, ficar me azucrinando aqui na seção de comentários. Eu não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo com essa gente besta. Que Deus abençoe você. Você aí, ó, que tem interesse na verdade. Que quer saber o que a Bíblia diz de verdade. Você que tem interesse nisso. Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.